Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, com o Sr. Engenheiro José Penetos. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, prestamos os nossos cumprimentos, agradecemos a sua presença aqui hoje. Como o Sr. Engenheiro certamente sabe, esta Comissão tem-se debruçado sobre vários assuntos que se prendem com as rendas de energia, com o objetivo de tentar identificar até que ponto é que elas são excessivas e, por outro lado, até que ponto é que elas oneram quer os nossos consumidores, bem como até que ponto é que elas podem ser prejudiciais para o interesse público também. Para tirarmos conclusões, é importante percebermos as várias políticas que foram tomadas, quando é que essas políticas foram adotadas e em que medida é que elas contribuíram eventualmente para os problemas que possam existir. Portanto, no fundo, percebemos como é que chegámos até este ponto. Para tal, é necessário recuar ao tempo em que o Sr. Engenheiro foi Secretário de Estado e frisar aqui que estou com bastante esperança nessas mesmas respostas e que o Sr. nos vai ajudar a esclarecer, dado que, e tal como o Sr. aqui disse ainda há bocadinho, quando teve o convite do Sr. Engenheiro Guterres, Primeiro-Ministro, para ser Secretário de Estado, o Engenheiro Guterres disse-lhe que a energia estava um pouco escavacada pelo que necessitava de quem a orientasse, ou seja, partimos aqui do princípio que o senhor é altamente conhecedor sobre estas matérias e, por conseguinte, nos pode ajudar a nós, deputados, provavelmente com muito menos conhecimento do que o senhor. Os principais temas que têm sido abordados até este momento estão relacionados com o SCA e CME, como o senhor já percebeu, as energias eólicas, aquilo que alguns também denominam o monstro elétrico e a extensão da concessão do domínio hídrico. Por isso lhe perguntava, Sr. Engenheiro, na sua opinião, se serão efetivamente estes os fatores que poderão estar na origem das rendas excessivas ou se haverá outros fatores, também eles relevantes, que confiram vantagens impróprias aos produtores de energia. Gostava de ter a sua opinião, Sr. Engenheiro. Pois, a minha opinião sobre essa matéria é um bocadinho fluida, porque eu não posso ter uma opinião que seja contraditória com o que estive aqui a afirmar ainda há uns minutos atrás. Nós temos uma visão da energia que eu tipifiquei aqui em nome da segurança de abastecimento. E ao tipificar em nome da segurança de abastecimento, eu procurei relevar aqui o papel da Comissão Europeia numa criação de clima que permitisse estabelecer a nível europeu ambiente cómodo para as transferências entre países, transferências de energia, transferência de gás entre países e melhorar a caracterização das infraestruturas energéticas em toda a Europa. Coisa que até hoje, como a senhora deputada deve saber, ainda não está completo. Esse percurso não está completo. Agora, em termos de facilidade de exposição da minha parte sobre o que foi o mundo da energia nestes últimos 20 anos, ou por aí, eu diria que há uma evolução favorável e positiva em termos estatísticos, se quiser, em termos estatísticos. Há uma questão que ultrapassa todo o conhecimento que nós temos, que é a falta de rentabilidade, se quisermos, de entidades energéticas como a EDP. Entidades energéticas como a EDP. A EDP tem um problema de rentabilidade interna. E, portanto, não me admira que ela de vez em quando vá à procura de soluções para melhorar a rentabilidade interna. É aí que eu localizo, por exemplo, o que se passou com as questões do domínio hídrico. É aí que eu vou à procura de uma compensação que só foi decidida porque a EDP tinha dificuldades. Obrigada, Sr. Engenheiro. Depois, às questões do domínio hídrico, irei com mais algum
cuidado, falar um bocadinho do SCAI. Existe um largo consenso sobre o facto das rendas garantidas de que a EDP é beneficiária terem sido estabelecidas através do SCAI, atribuídos no governo do engenheiro António Guterres. O engenheiro João Conceição, quando ouvido nesta comissão de inquérito, referiu que se tratam de contratos totalmente blindados a possíveis alterações. O senhor engenheiro era o secretário de Estado da Energia à data da celebração do SCAI da EDP. Portanto, por um lado, gostava que nos transmitisse, de facto, acha que eles eram completamente blindados, e, por outro lado, qual foi o papel que desempenhou na definição do SCAI? Posso dizer, eu não desempenhei nenhum papel no desenho do SCAI. Os SCAI eram contratos de aquisição de energia que estavam formatados desde 1995. Formatados. E, portanto, nós só tivemos de batizar aquilo que vinha de 1995, do tempo do engenheiro Mira Amaral. Não houve nenhuma caracterização extraordinária em relação aos SCAI. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. De qualquer maneira, o Sr. Engenheiro, sendo Secretário de Estado, tendo sido convidado pelo engenheiro Guterres, face ao seu grande conhecimento, certamente que se considerasse que algo não estava correto, poderia ter corrigido. O ambiente de correção que se encontra no conjunto da legislação de 1995 é muito limitado. Se a senhora for hoje ver os elementos que estão nos decretos-leis de 1995, a senhora percebe o que eu estou a dizer. Não há ambiente para correção pontual. Há ambiente para algumas alterações, ou pode haver ambiente para algumas alterações globalistas, mas não para alterações pontuais. Sr. Engenheiro, sabemos que o abrigo dos Decretos-Lei 182 e 183 de 95, a EDP está obrigada a celebrar contratos de vinculação com o Sistema Elétrico Nacional e que até à data os únicos contratos de vinculação que existiam eram os SCAI da Turbogás e da TEG Energia. Por isso lhe pergunto, gostaríamos de saber por que razão celebraram contratos para a EDP, que era 100% pública, tão blindados quanto os dos CAIs privados, sobretudo no que se refere ao prazo e às condições de resolução do contrato. Isto é, sendo uma 100% pública e os outros não, porque é que eles foram tão blindados, foram exatamente blindados da mesma forma? Desculpe. É uma boa questão, minha senhora, mas eu não lhe sei responder porque não participei nem na definição nem na blindagem. Mas o senhor engenheiro, como altamente conhecedor, eu recordo o que é que nos disse ainda há bocadinho aqui a propósito do seu convite pelo engenheiro António Guterres, certamente que terá uma opinião e que nos poderá transmitir. Olha, eu quero lhe dizer o seguinte, não vou falar aqui do engenheiro Guterres, como a senhora pode imaginar. A minha relação pessoal com o engenheiro António Guterres foi absolutamente excelente em todo o tempo. Absolutamente excelente. E o que lhe quero dizer é que, de todas as pessoas com quem eu convivi a nível do governo, guardo do engenheiro António Guterres uma excelente memória. Guardo uma excelente memória. Portanto, não vou estragá-la dizendo aqui qualquer coisa contra ele. Agora, só lhe quero dizer outra coisa. Só lhe quero dizer outra coisa. É que, quando ele quis que eu fosse secretário de Estado da Energia, não pode a senhora esquecer que eu estava um bocadinho agarrado à EDP. Não é verdade? Eu estava um bocadinho agarrado à EDP, porque eu vinha da EDP. Agora, o estar agarrado à EDP não quer dizer que eu não precisasse apenas de fazer uma coisa que era libertar-me dessa tutela. E libertei. Muito obrigada, mas o Sr. Engenheiro certamente sabe qual foi a metodologia utilizada para determinar a taxa de rentabilidade desses contratos. Os contratos para a EDP. As outras. Sabe a metodologia? Ou... Sim.
Isto é, há bocadinho tinha-lhe dito que saber por que razão celebrar os contratos para a EDP 100% pública tão validados quanto os dos privados. A senhora disse que não poderia responder. Não. Sim. Não, minha senhora, nem posso responder por uma razão. Eu não participei em nenhuma destas formatações. A Turbogás e a TEG Energia foram 2 contratos celebrados com 2 entidades privadas, não esqueçamos isto, 2 entidades privadas que fizeram com a EDP o contrato que entenderam fazer. E eu não tive nenhuma intervenção nisso. Sr. Engenheiro, mas de acordo com os citados decreto-lei, a concessão do domínio público hídrico e a licença de produção vinculada e o contrato de vinculação ao CEP deveriam ter o mesmo prazo. No caso da produção hidroelétrica, o prazo deveria ser semelhante à vida útil dos equipamentos de construção civil e nunca devia ser inferior a 50 anos. Isto é, devia ser sempre maior ou igual que 50 anos. Todos os cais da EDP foram inferiores a 50 anos. Gostaríamos de saber qual foi o critério que presidiu à definição dos prazos dos cais da EDP. Estes cais não são iguais aos outros. Pois. Ele diz que eram iguais, afinal não são. Afinal, os cais são iguais ou não são iguais? Afinal já não são. Deseja responder, Sr. Engenheiro? Não. Não, Eu já respondeu. Já respondi. Então vamos só desligar. Senhora Deputada, faça favor de prosseguir. Tenho pena apenas que o Sr. Engenheiro não nos dê mais informação sobre isto, dado o seu elevado conhecimento sobre a matéria e, portanto, certamente que os portugueses ganhariam e todos nós ganharíamos se percebêssemos melhor todo esse processo. Foi referido na audição do engenheiro Sampaio Nunes que os CAI, como os seus sucessâneos CMEC, implicaram uma imensa transferência de dinheiro dos consumidores de energia para os acionistas das empresas produtoras. Na altura, recordamos que, nomeadamente a EDP pública. Foi afirmado pelo professor Abel Mateus, nesta comissão, que o maior beneficiado com os sobrecustos na produção de energia relacionados com os CAI e com os CMEC foi o próprio Estado português. E, finalmente, o engenheiro Jorge Conceição apresentou um conjunto de dados nos quais se vê que o Orçamento do Estado beneficiou e continua a beneficiar em várias outras rúbricas, transferindo as suas responsabilidades para com o interesse público para os consumidores de energia que pagam mais. Estamos a falar, portanto, de centenas de milhões de euros anuais. Ou seja, no fundo, de acordo com a informação que já aqui foi passada, como que um financiamento do Estado a partir dos próprios consumidores. Está de acordo, o senhor engenheiro, está de acordo com este entendimento de que o Estado tem utilizado a fatura de energia para cobrar, no fundo, impostos de uma forma encapotada, ou seja, utilizado de outra forma para cobrar dinheiro? Não estou de acordo, porque não me parece que essa seja a forma de poder caracterizar a ação do Estado. Não estou de acordo, portanto, que se diga que o Estado atuou de forma a fazer autoabastecimento à custa dos consumidores. O que me parece é que houve uma evolução que facilitou isso, daí até nós podermos considerar que o Estado se demitiu em relação às consequências, parece-me um bocadinho exagerado. Agora, é verdade que hoje a eletricidade em Portugal está cara. É verdade que a eletricidade em Espanha está mais cara do que em Portugal, embora não se perceba, mas está mais cara do que em Portugal. E, portanto, há aqui uma ideia de que nós vamos evoluir num sentido em que vamos aproximar a eletricidade em Portugal dos custos da eletricidade em Espanha. Talvez seja essa uma via, e eu não gostaria de especular sobre isso, mas parece-me que nós vamos ter ainda algum tempo para perceber a realidade total. Sim, Sr. Engenheiro, mas é um facto, ou parece que deduzimos esse facto anteriores audições, que de alguma maneira o Estado está a ir buscar algumas receitas aos consumidores para todo este financiamento. Eu não percebo como é que o Estado vai buscar receita aos consumidores de eletricidade. Não, há uma coisa muito simples. A fatura da eletricidade tem lá os custos económicos de interesse geral. Esses custos são
suportados por uma entidade chamada EDP. Não é pelo Estado. Não é pelo Estado. Os custos de interesse geral são suportados pela EDP. Agora, se os senhores deduzirem esses custos na fatura, provavelmente obtêm um benefício e depois a quem é que o entregam? A quem é que entregam esse benefício? É uma questão. Isso era matéria provavelmente longa, mas já temos tido aqui em várias audições, tendo percebido que dentro, e todos nós olhando para essa fatura da EDP, percebemos que há vários custos que estão a ser imputados aos consumidores e que eles têm que pagar e que não resultam propriamente do custo da produção. Mas concorda com, já agora, Sr. Engenheiro, concorda com a afirmação de que sempre que o Estado promove um leilão de rendas garantidas, sejam elas através do SCAI, da Tapada do Outeiro e do Tejo Energia, ou da privatização da EDP, com o CAI, ou até mesmo com os concursos eólicas, deixa de fazer sentido falar em rendas excessivas? Isto é, a partir do momento em que há um leilão, acha que faz sentido ou não falar nas rendas excessivas? Era preciso que eu estivesse de acordo com a caracterização que está feita das rendas excessivas. Eu já disse há bocado que, para mim, prevalece o critério da Comissão Europeia. Eu aí sou muito fiel ao meu sentido europeu. A Comissão Europeia aprovou as rendas que estão a ser pagas em Portugal. Se as aprovou, nós temos de ter algum sentido prático e europeu também, num certo sentido, em relação a isso. Nas anteriores audições ficou claro que em 2004, com a necessidade de aplicar as disposições da Diretiva Europeia 2003/54/CE e com a criação do MIBEL, era conveniente extinguir pelo menos o SCAI da EDP. A ERSE, a Comissão Europeia e o Governo português entenderam que era devida à EDP, já maioritariamente privatizada, uma compensação pela extinção do SCAI. Naqueles anos, a situação das finanças públicas já não era boa, pensa inclusivamente que já estávamos a ser vigiados pelo incumprimento das metas do déficit. Aliás, recordamos da saída do engenheiro Guterres do Governo e também da entrada do Primeiro-Ministro Durão Barroso e daquela expressão do país estava de tanga. Portanto, lembramos disso, que a situação já não era muito boa. Por isso lhe pergunto, na sua opinião, será correto considerar que os CMEC não são a continuação do SCAI, mas sim um mecanismo encontrado pelo Governo de então para pagar a indemnização à EDP sem recurso ao Orçamento do Estado? Minha senhora, eu gostava muito de poder concordar consigo, mas não concordo, porque não me parece que possa ser confundida uma coisa com outra. Uma coisa são os CAI e os CMEC, outra coisa são as rendas excessivas que estão aqui em julgamento. E não me parece que nós possamos confundir tudo e depois ver se sai qualquer coisa interessante. Não podemos confundir tudo. Senhor Engenheiro, isto não era a minha opinião. Eu estou aqui para saber, nem a nossa opinião. Estamos aqui para saber a sua opinião, para que nos elucide, para a partir daí podermos tirar as nossas conclusões. A cessação do SCAI aconteceu nos termos previstos dos referidos contratos? É outra pergunta. Ou, se preferir, os CMEC observam integralmente as condições de cessão inscrita no SCAI, houve alterações aceites de parte a parte? Isto é, os CMEC seguiram exatamente as condições que estavam previstas da cessação do SCAI? É a pergunta. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a esta última questão, quero ter a gentileza, Sr. Engenheiro. É uma resposta muito simples. Não tenho nada a certeza de que seja exatamente assim.